E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática e estamos aqui na nossa continuação dos vídeos da resolução de matemática da prova da FUVEST, segunda fase de 2023, tá? A quarta questão, uma questão que envolve aí circunferência, a razão entre triângulos semelhantes. Vamos ver aqui, ó. Considere a circunferência C, C1, C2, C3, assim vai Cn, vai embora, e a reta S satisfazendo as seguintes propriedades, tá? Então, ó, tem aqui o plano cartesiano, tem uma circunferência aqui, ó, maior, C, aí depois vem aqui, ó, C1, C2, C3, C4 e vai diminuindo, tá? E ele falou que tem uma reta S passando aqui, ó. As propriedades são: a circunferência C1 tem centro 0, 0 e raio 4, tá? Então, essa medida aqui é 4. Aqui, ó, essa medida é o raio da circunferência aí, C1, 4, 4. Beleza? Os centros das demais circunferências pertencem ao eixo OX. Então, todas as outras circunferências têm o centro no eixo das abscissas. A circunferência C2 é tangente a C1 e a C3. Então, aqui, ó, C2 está aqui, ela é tangente a C3 e tangente a C1. A circunferência C3 é tangente a C2 aqui e a C4 aqui. E assim por diante. A reta S é tangente a cada circunferência CN, ou seja, essa reta S aqui ela é tangente a todas as circunferências para n maior do que ou igual a 1. Tá? Só não é tangente a C, mas do C1, C2, C3, C4, ela é tangente a todas as S. O segmento que liga o centro de C1 ao ponto em que S tangencia C1 forma um ângulo de 60 graus com o eixo OX, tá? Então, esse segmento aqui, que tem esse ponto de intersecção com essa reta tangente, tá? Ele forma esse ângulo de 60 graus que ele está dizendo aqui, ó. E a circunferência C é tangente a C1 no ponto Q, menos 4 para x, 0 para y, ele passa pelo ponto P, x0, 0. Então, o ponto P está aqui, esse ponto aqui é o x0, 0. Esse x0 a gente não sabe, por enquanto, quanto que é, mas a gente consegue descobrir ele aqui, tá? Com base nessas informações, determine o raio da circunferência C. A circunferência C é essa mais externa aqui. Eu trouxe um desenho aqui maior para a gente identificar algumas coisas, tá? Esse segmento aqui, ó, ele é o raio da circunferência C1 e a gente sabe que é 4 por informação do enunciado, tá? O que ocorre aqui é o seguinte: 2r é o diâmetro da circunferência C, que é essa azul aqui mais externa. Agora, vamos lá. Ó. Se essa medida aqui é 4, daqui até aqui, e tudo é 2r, então essa medida aqui, ó, de 0 até o ponto P aqui, quem que vai ser? É o 2r menos 4, tá? Por quê? Porque nós temos um triângulo retângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque toda reta tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao segmento que passa pelo centro da circunferência. Ou seja, esse segmento e essa reta S aqui, elas são perpendiculares. Tá? Isso é uma propriedade que tem aí da circunferência. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Ou seja, a gente tem esse triângulo retângulo. Essa medida é 4, esse ângulo é 60 graus, esse 4 aqui é o raio da circunferência C1, e essa medida aqui, ó, é o 2r menos 4. Então, do item A, a gente consegue pegar a medida do r, tá? Porque 2r é o diâmetro da circunferência C e r é o raio. Como é um triângulo retângulo, a gente aplica a trigonometria aqui e resolve o problema.
Em relação ao ângulo de 60 graus, o 4 é um cateto adjacente, é o cateto adjacente. E o 2r menos 4 é a hipotenusa, tá? O cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 60 graus é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. A gente sabe que o cosseno de 60 graus vale meio, o cateto adjacente é 4 e a hipotenusa 2r menos 4. Multiplicando o cruzado aqui, 2r menos 4 vezes 1 é 2r menos 4, 2 vezes 4 é 8, 2 é aqui, ó. Esse menos 4, se somar 4 dos dois lados aqui, esse 4 que está aqui negativo, ele aparece aqui do lado direito positivo. Então, vai ficar 8 mais 4. 2r é 8 mais 4 dá 12, o que implica que o raio é igual a 6. Tá? Então, do nosso item A, o raio da circunferência C é igual a 6 unidades de comprimento aí. Certo? Então, essa é a resposta do item A. Vamos para o item B. O item B, ele diz assim, ó, dado n maior do que ou igual a 1, determine a razão entre os raios das circunferências consecutivas Cn mais 1 e Cn. Tá? Bom, aqui ó, tem a circunferência C1, essa em vermelho, aí tem essa aqui, ó, C2, tem essa aqui C3, essa menorzinha aqui C4 e assim por diante. O que a gente pode perceber aqui é o seguinte, vai formando uma série de triângulos aqui. Eu coloquei uma imagem aqui, ó, para a gente ver melhor, tá? Isso aqui, ó, o R1 é o raio da circunferência 1, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o raio da circunferência 2, aqui o raio da 3. Para não poluir muito a figura aqui, o que eu peguei? Eu peguei aqui, ó, esse triângulo maior que está aqui e tirei ele. Isso aqui, ó. Aqui está o raio da circunferência 1, C1. R2 é o raio da circunferência 2. R3 é o raio da circunferência 3. R4 é o raio da circunferência 4. R5 é o raio da circunferência C5 e assim por diante. Esse ângulo aqui é o de 60 graus, que é um dado do enunciado, e a gente já pegou que esse ângulo é de 90. Mas como essas circunferências são todas tangentes entre si duas a duas, e o centro dela está no eixo das abscissas, e aqui a gente vai ter também que esses ângulos todos aqui são ângulos de 90 graus, tá? Certo? Se esse ângulo de 90 graus e esse ângulo de 90 graus, significa que esse segmento, esse R1 e R2 são paralelos. R2 e R3 são paralelos. R3 e R4 são paralelos e assim por diante. Ou seja, se esse ângulo é de 60 graus, todos aqui são de 60 graus. E assim por diante. Nós temos aí uma série de triângulos que são semelhantes. Por quê? Dados dois triângulos que têm pelo menos dois ângulos homólogos congruentes, então esses triângulos são semelhantes, tá? Então, esse triângulo maiorzão aqui, ele é semelhante a esse triângulo menor, que é semelhante a esse triângulo menor, que é semelhante a esse triângulo menor, e assim por diante, certo? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A gente sabe que esse R1 aqui é 4 porque é do enunciado, tá? Diante disso, a gente vai tentar descobrir quanto que é essa medida aqui, ó. Daqui, ó, do centro de C2 até o ponto P. A gente consegue pegar esse tamanho aqui, ó. Vamos ver. Bom, ó, daqui até aqui é o raio da circunferência 2, tá? Daqui até aqui é o raio da circunferência 2. Esse 2r menos 4, a gente sabe quanto que vale, por quê? Porque a gente calculou o raio, esse r aqui, o raio, no item anterior, no A, que foi 6. Então, você tem 2, 6 menos 4. Você tem 12 menos 4, que é igual a 8, tá? Ou seja, esse pedaço aqui vale 8, certo? O nosso objetivo aqui é pegar da onde? Daqui até o ponto P, certo? Eu quero saber quanto que é
esse pedaço aqui, ó. Por quê? Porque aí eu vou usar a razão de semelhança, certo? Bom, se tudo é 8 e eu estou tirando esse pedacinho aqui, certo? Ó, tudo é 8. Daqui até aqui é 8, certo? Eu estou tirando esse pedaço daqui até aqui, ó, certo? Que é o 4 mais o R2, tá? Então, nós temos aqui, ó, 8 menos 4 mais R2, certo? Ó, tudo é 8. O que eu quero tirar? Eu quero tirar esse pedaço aqui, ó, do centro, desse centro aqui até esse centro aqui, ó. Essa medida aqui é o 8 mais o R2. Perdão, 4 mais R2. Tá, ó, daqui até aqui. Tudo é 8, eu estou tirando esse 4 mais R2, vai me sobrar quanto daqui até aqui, ó? Então, você tem 8 negativo com positivo dá negativo, 8 menos 4, negativo com positivo dá negativo, R2. 8 menos 4 dá 4, menos R2. Então, essa medida aqui é 8, 4 menos R2, tá? Bom, vamos marcar aqui. Beleza? Então, vamos lá. E a gente sabe também que essa medida aqui, a gente tem ela que é 8. Bom, se esses triângulos são semelhantes, tá? Eu vou colocar algumas nomenclaturas aqui, ó. O, aqui é o ponto P, aqui é o ponto de tangência, vou chamar de ponto de tangência 1, aqui é o ponto de tangência 2, aqui é o ponto de tangência 3, aqui é o ponto de tangência 4, aqui é o 5 e assim por diante. O que nós temos? Que o triângulo OT1P, OT1P, ele é semelhante ao triângulo. Qual triângulo? Eu vou chamar esse ponto aqui, chamar ele de O2. Eu vou chamar esse aqui de O1, para a gente não confundir. Ó. OT1, O1T1P, ele é semelhante ao triângulo O2, T2, P, tá? Porque esses triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá? Ângulo-ângulo. Então, lá, ó, esse segmento O1, O1T1, O1T1 está para O2T2, certo? Assim como o segmento O1P está para O2P. O1T1 é 4, O2T2 é o R2. O1P é 8, O2P2 é o 4 menos R2. Se multiplicarmos cruzado aqui, nós temos o seguinte, ó, 8 vezes R2, 8R2 é igual a 4 vezes 4, 16, 4 vezes menos R2, menos 4R2. Passando esse 4R2 para cá, ele vai ficar positivo. Tem 8R2 mais 4R2 igual a 16. Aqui ó, você tem 12R2 igual a 16. Portanto, R2 é 16 sobre 12. Dá para simplificar
por 4 vai dar 4 terços. Portanto, nós conseguimos calcular agora a razão R2 sobre R1. Lembra lá, o nosso objetivo ele quer calcular a razão entre os raios de circunferências consecutivas, tá? Certo? Ele quer saber quanto que vale R2 sobre R1, R3 sobre R2, ou R4 sobre R3 e assim por diante. Olha lá, N mais 1 e N. Tá? Basta a gente calcular uma que a gente sabe todas as razões, porque se todos os triângulos são semelhantes, todas as razões são iguais. Tá? Então, tem isso aqui. Ó. Daqui, ó, o raio 2, 4 terços. O raio da 1, a gente do enunciado, 4. Divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica aqui pelo inverso da segunda. 4 sobre 1 vai ser 1 sobre 4. Esse 4 aqui cancela, 1 terço. Certo? Como a razão entre dois consecutivos são iguais, se a gente pegar de R2 para R3, esses dois triângulos eles são semelhantes também. Se pegar lá o triângulo O2, T2, P, ele é semelhante ao triângulo O2, vou chamar aqui ó, de O3, O3, T3, P, tá? Porque a semelhança de triângulo do O1T1P para o O2T2P, se esses dois são semelhantes, então o primeiro do O1T1P vai ser semelhante a esse aqui também, tá? Então, eles vão ser semelhantes entre si sempre, mesmo porque os dois ângulos são congruentes, ó, 60, 90, 60, 90, 60, 90. Essa razão ela será a mesma, tá? Aqui a gente vai ter essa razão de semelhança também 1 terço. Se você calcular do triângulo, chamar aqui de O4, o triângulo O4, T4, P, do O3, né? Você pegar do O3, T3P, ele vai ser semelhante ao triângulo O4, T4P. A razão de semelhança aqui também vai dar 1 terço. Uma vez que desses dois aqui já deu 1 terço, dos outros dois também será 1 terço, certo? Então, é isso que está acontecendo. Então, o resultado é esse aqui, 1 terço, tá bom? Vamos resolver o item C agora. Por fim, o item C, ele fala assim, ó, determina a área da região sombreada na figura. Tá? Então, tem essa região colorida aqui. Ele quer saber qual que é a área. É o seguinte, a gente sabe qual que é o raio da circunferência C, que a gente calculou ela, esse raio, né? A gente encontrou 6 no item A. E o que acontece? C1, C2, C3, C4, tem que tomar cuidado que não tem só essas 4 circunferências. Existem infinitas aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó, considere a circunferência C, C1, C2, C3, vai ser N, vai embora, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, não pode se basear na figura, se basear no enunciado, certo? O que acontece? A gente percebeu, calculando o item B, que o raio da primeira, que é o raio de 1 de C1 aqui, a gente sabe que é 4 denunciado. O raio da segunda, a gente encontrou 4 terços. E que a razão de uma para outra, como resposta, a razão do raio lá, n mais 1 de Rn, deu 1 terço. Significa que isso aqui, os raios da circunferência estão diminuindo conforme uma progressão geométrica. Tá? Nós temos lá 4, aí 4 terços. Aí o próximo seria você pegar, por exemplo, quem que é o R3 sobre o R2? Essa razão é 1 terço. Se eu sei o R2, eu calculo o R3. Quer ver? Ó, vamos calcular aqui. Ó.
Então, R3, o raio da 3, quem que é? É o dividido pelo raio da 2, 4 terços. Isso é igual a 1 terço. Multiplicando o cruzado aqui, ó, nem precisa multiplicar cruzado. Basta pegar o 4 terços e multiplicar lá. Ó. Então, o raio da 3 vai ser 4 terços dividido por 3. Isso vai ser 4 terços vezes 1 terço. Ó, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 4 nonos. O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá multiplicou por 1 terço. Daqui para cá multiplicou por 1 terço. Qual que é o próximo? Vai multiplicar por 1 terço, então vai ser quanto? Vai ser 4 sobre 27. Então, nós temos uma progressão, uma progressão geométrica de razão Q igual a 1 terço, tá? Bom, o que acontece? A área da região sombreada, quem que é? É a área do círculo C, que é o círculo maiorzão aqui, menos a área do círculo C1, a área do círculo C2, a área do círculo C3, a área do círculo C4. Só que aqui tem infinitos círculos, bem pequenininho, mas tem infinitos. Tem que prestar atenção no enunciado aqui, ó. C1, C2, C1, C2, C3, aí vai até o Cn e o reticência continua, tá? Menos. Aí a soma de todos os outros círculos, do C1, C2, C3, e essa soma aí vira uma série, né? Infinitos termos aí. Mas note o seguinte, a área do círculo C1 é π vezes o raio R1 ao quadrado. Então, você tem π vezes, quem que é o raio lá? 4. 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 π. A área do círculo C2 é o π vezes o R2 ao quadrado. Vai ser π, quem que é o raio 2 lá? Ó? 4 terços. 4 terços ao quadrado. Isso aqui vai dar π vezes 16. 3 ao quadrado, 9. Vai ser 16π sobre 9. Tá? O que acontece? A área também vai ser uma progressão geométrica. 16π, a próxima área. 16π sobre 9. Tá? Só que a razão da área, o que está acontecendo? Daqui para cá, está multiplicando por 1 nono agora. Certo? Daqui para cá, vai multiplicar também por 1 nono. Daí, você vai ter 16π sobre 81. E vai embora. Tá? Como tem infinitos termos, então a soma dessas infinitas áreas é a soma de uma PG infinita, é o A1 sobre 1 menos a razão, desde que a razão esteja entre menos 1 e 1. E isso implica, quem que é o A1 lá? O 16π. Dividido por 1 menos a razão, 1 nono. Você tem 16π. 1 menos 1 nono, isso dá 8 nonos. Daqui a gente tem 16π, multiplica pelo inverso aqui, ó, 9 sobre 8. Tá, esse 16 dividido por 8 dá 2, certo? Π vezes 9 dá 18π. Então, essas infinitas áreas aqui dá 18π. A gente consegue calcular a área do círculo C. A área do círculo C, quem que é? É π vezes o raio dele ao quadrado, que a gente já encontrou, é 6. Né? Π vezes 6 ao quadrado, isso aqui vai dar 36π. Daqui a gente tira a área sombreada.
vai ser lá 36π menos 18π. E isso aqui dá 18π unidades de área. Essa é a área da região sombreada que ele pediu, tá? Então, o exercício aí bastante trabalhoso, né? Tanto A, B e C. E ele está corrigido aí para vocês. Beleza? Galera, não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dê um joinha também para fortalecer nosso trabalho, que eu vou estar trazendo os outros exercícios e muito mais conteúdo de matemática aí para vocês nesse ano aqui, tá bom? Muito obrigado se você ficou até aqui. Desejo aí tudo de melhor para você, que você esteja com boa saúde. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. E é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!